Glória a Deus. Eu quero ministrar algo para vocês que não tem muito a ver com a prática, que não tem muito a ver com o relacionamento, corte em si, mas que com certeza vai ajudar e muito o Senhor transformar a sua vida. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, curvasse a sua cabeça. Eu quero pedir para que o doce Espírito Santo possa trazer nessa noite revelação ao seu coração. Que as verdades da palavra possam te libertar, sabe, de tudo aquilo que muitas vezes tem te trazido até aqui pesado, sobrecarregado. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu coração, a liberdade do Espírito para agir, para transformar e para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então nós chegamos até aqui, né? Eu sei que o horário está avançado, prometo não me alongar muito, mas eu quero compartilhar algo muito poderoso com vocês, né? Nós vimos até aqui diversas coisas referentes à prática, referente a esse padrão, que não é um padrão instituído por homens, mas como nós provamos mesmo nessas últimas semanas, é um padrão realmente sonhado pelo Senhor, para a sua vida e para a minha vida. E aí você chegou até aqui. Eu tenho certeza que talvez você tinha alguns conceitos referentes à corte. Talvez alguns até mesmo preconceitos sobre esse tipo de relacionamento. Eu acho que nós demos a você todo o acesso possível para que esses preconceitos fossem desmistificados na sua mente, fossem transformados, né, que a verdade da palavra fosse entrando no seu coração. E aí você aprendeu sobre a prática, você aprendeu, né, sobre como as coisas acontecem, você ouviu os testemunhos e você chegou até aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Você nesse momento, isso daqui para aqueles que já têm idade, tá? Os que são adolescentes ainda estão no rol da corte, vão esperar para responder. Mas você que já tem idade, será que você se sente pronta para se relacionar com alguém? Ou você ainda pensa, ou você ainda sente que existe um medo de dar esse passo na sua vida? Reflita sobre isso. Se a pergunta fosse feita diretamente para você, você tem medo ou você acha que você já está pronto? Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Eu queria que se vocês projetassem aqui, Salmos 1:3. Eu queria fazer um paralelo sobre a minha vida, sobre a sua vida, com algo que a palavra nos instrui. A Bíblia fala no Salmo 1:3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Eu e você somos comparados na palavra de Deus como uma árvore. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Tem alguém dormindo aí? Estou falando com jovens? Amém? Estou falando com os radicais livres? Amém, né? Porque em outros tempos, a essa hora, nós estávamos bem agitados, não é verdade? Mas agora nós estamos aqui para o Senhor e a nossa agitação que nos move é o Espírito, amém? Glória a Deus, amém. Então eu e você, nós somos comparados com essa árvore, uma árvore plantada, ou seja, nós existimos, nós crescemos e nós damos frutos. Esse é o ciclo da nossa vida cristã. Nós somos plantados no Senhor, nós existimos para Ele, nós damos frutos para Ele, nós crescemos por Ele, amém? Mas existem muitas árvores que estão doentes. Existem muitas árvores que não conseguem cumprir o propósito para o qual ela existe, que é frutificar. E muitas dessas árvores sou eu e você. Às vezes você está sentado aí, você é uma árvore assim, que deixou de florescer, que deixou de frutificar e que você abandonou uma vida sentimental saudável e tem desfrutado de uma sequidão emocional. Não estou falando de uma seca, não é isso que eu quero dizer. É uma sequidão emocional. Sabe aquele sentimento do tanto faz como tanto fez? Essa área da minha vida é como uma outra qualquer? Talvez o seu sentimento sentado aí hoje é esse. E não é bem assim. Essa área das nossas vidas, ela foi feita para prosperar. Como a palavra diz lá no Salmo 1:3, no devido tempo dará o seu fruto. Amém? A palavra diz lá,
cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Foi para isso que o Senhor te chamou, para desfrutar nessa área da sua vida de um tempo onde você será bem-sucedido, onde você não vai estar doente, seco, deixando de florescer, mas você vai aproveitar, vai desfrutar da abundância. Mas por que muitas vezes será que ao longo do tempo nós apresentamos essas doenças? Por que será que ao longo do tempo a gente se torna uma árvore doente, ao invés de ser esse tipo de árvore que nós fomos criados para ser? Vocês já viram aquelas árvores que com o tempo, muitas vezes elas já passaram pelo processo de receber machadada, tentar arrancar com serra, não fica tudo marcado? Às vezes está seca, caem todas as folhagens. E essas marcas, irmãos, ao longo do tempo, na minha vida e na sua, são marcas de traumas, são marcas de decepções, são coisas que nós vivemos ao longo da nossa caminhada, muitas vezes antes de conhecer o Senhor, que nos tornaram doentes. Queria que você projetasse 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra nos ensina... 1 Tessalonicenses 5, 23, na parte B. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso espírito, fale comigo, espírito, mais forte, espírito, alma e corpo. Amém? Então, a palavra nos instrui aqui sobre a estrutura do ser humano, a partir do momento que ele se converte. Então, eu e você, antes de conhecer o Senhor, se você já fez CTL, você sabe sobre essa aula, né? Que fala sobre os... Como que é o... Não, é os... Como? E os atributos também, os atributos da alma. Então, nós somos um ser, né, que possui um espírito, nascemos de novo, amém? Nós temos a nossa alma e habitamos em um corpo. Mas nós não somos um ser almático, nós somos um ser espiritual. Fale comigo, eu sou um ser espiritual. Amém? Por que você é um ser espiritual? Porque como foi ensinado aqui, o próprio pastor Henrique falou, nós não somos guiados pela nossa alma. Pelo menos não deveríamos ser, porque quem nos guia é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos torna sensíveis para discernirmos o que fazer ou deixar de fazer. Mas a partir do momento que a sua alma grita muito mais do que o Espírito Santo dentro de você, nós temos um problema. Nós temos uma alma doente. Nós temos uma alma que não consegue descansar para que o Espírito possa sobressair. E olha só que interessante. A grande maioria dos danos que nós sofremos na nossa vida, ao longo, né, da nossa vida até conhecer a Cristo, você não sofreu esses danos no seu corpo. Né? Talvez você até sofreu abusos, traumas físicos, mas a maioria desses traumas e dessas decepções geraram cicatrizes e marcas na sua alma. Não é verdade? Se eu pedisse para você trazer à memória coisas que te deixaram triste na sua infância, eu te garanto que você vai ter um exemplo para dar. Sim ou não? E se eu pedisse para você te dar um exemplo, para você me dar um exemplo de algo que você passou na sua adolescência, ou que está passando na sua adolescência hoje, e que te deixa triste, você vai saber falar. Por quê? Porque a nossa alma, ela pode estar saudável e nos trazer boas lembranças, mas ela pode também estar doente. E olha só que interessante, uma alma saudável nos torna livres para frutificar em qualquer área das nossas vidas. Mas uma alma doente limita o agir do Senhor. Como eu falei antes, não tem como. O Senhor, Ele quer agir, Ele quer fazer. Mas a sua alma, ela é responsável pelas suas vontades, pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Então, todas as vezes que você permite que as suas vontades, que as suas emoções e os seus pensamentos sejam guiados pela sua emoção, pela sua vontade, você está demonstrando que você não está sendo guiado pelo Espírito. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? E olha só, você está aqui hoje
E talvez a soma de diversas decepções que você teve, né, até conhecer o Senhor, gerou em você uma indiferença nessa área emocional. Gerou em você realmente uma frieza quanto a essa questão do se relacionar. Você chegou aqui, você ouviu a respeito da corte, você ouviu falar sobre a prática. Ai, será que eu posso fazer isso? Porque muitos se preocupam com isso. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Mas você chegou aqui, talvez indiferente a tudo isso. Eu vou lá porque tem que ir, meu líder falou que eu tenho que estar, então eu fui. Indiferente. Mas por que isso acontece? Porque nós somos uma junção de tudo aquilo que acontece ao longo das nossas vidas. E talvez existem coisas que acontecem que não são tão boas, e o Espírito está aqui para transformar isso, amém? Então você cresceu, e talvez lá na sua casa você presenciou um tipo de relacionamento que não era padrão para você. Às vezes você é adolescente e você ainda vive isso. Você presencia um relacionamento de pai e mãe que é um relacionamento abusivo. Você presencia discussões na sua casa, gritaria. Você presenciou isso na sua infância. Adultério. E isso gerou em você um temor em se relacionar. Aquele sentimento de eu casar para viver assim? Quem aqui já pensou isso? Eu já pensei centenas de vezes. Eu vou casar, eu tenho repulsa de casamento. Eu nunca vou casar para um marido mandar em mim. Eu vou ser independente. Sabe o que eu falava? Duas coisas que eu falava. Eu falava que eu ia ser satanista, mas não ia ser crente. Olha só que coisa. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe lavando o banheiro e eu falei assim para ela: eu viro satanista, mas nunca vou ser crente. Olha só, estou aqui, Senhor, glória a Deus. E olha só que coisa também que eu falava. Eu casar, se eu quiser ter filho, eu vou ser uma produção independente. Porque na minha época, nossa, coisa de velho mesmo falar, né? Misericórdia. Na minha época, a Xuxa, né, estava grávida da Sasha, para vocês verem, né? Faz pouco tempo. E era moderno, era aquela coisa elegante, bonita. Nossa, uma produção independente, né? Ela assim, teve ali o cara, mas não teve, não estão juntos. Agora ela está feliz, tem a filha dela. Percebe? Irmãs e irmãos, hoje em dia, esse pensamento é retrógrado. A coisa hoje em dia está muito pior. Sim ou não? A coisa está muito pior hoje em dia. E aí o que acontece? Nós olhamos tudo isso, todo esse contexto que nós vivemos, e nós pensamos que o casamento, ele é uma instituição falida. Nós achamos que a área sentimental, ela deve ser uma área esquecida. O dia que Deus quiser mandar alguém, Ele manda e acabou. Não funciona assim. A Bíblia fala, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Amém? Tudo aquilo. Não que você vai ser desesperado, agora eu vou jejuar, vou orar só por isso. Não. Mas peça e creia. Descanse no Senhor. Mas demonstre para Ele que você se importa. E aí o que acontece? Às vezes você olhou aquele padrão ali dentro da sua casa, isso te gerou repulsa. Talvez você sofreu em relacionamentos passados traumas, né, que geraram em você marcas que te impedem de relacionar hoje em dia. Talvez você foi traída, foi traído. Talvez você já teve até um relacionamento anterior, se casou, não deu certo, né, se traumatizou completamente. Talvez o seu problema era um problema de ser um relacionamento abusivo, né? Onde você apanhava, onde você xingava, onde não tinha respeito. E isso gerou em você o quê? Repulsa. Sabe aquela coisa assim, não, eu não quero mais saber. Ou talvez o seu problema foi o outro extremo. Eu já me decepcionei tanto com essas coisas referentes ao coração, que agora eu tenho até sentimento por pessoas do mesmo sexo que eu. Nossa, irmãos, nós estamos na igreja, no prédio da igreja, mas nós somos a igreja. E muitas vezes você é uma igreja que está sentada aí, você é uma igreja doente. Você está passando por isso, ataques na sua cabeça, na sua mente, você não consegue enxergar a raiz disso. E sabe qual que é a raiz disso? São traumas, são faltas de referencial, é a falta de pessoas que eram espelho para você. E aí o que você fala? Não, já que não vai dar certo com ele,
eu vou desejar uma mulher. Já que não vai dar certo com ela, eu vou desejar um homem. É assim que o diabo trabalha. Mas tem uma outra questão também. Existem traumas sofridos dentro da própria igreja. Aqui mesmo, no nosso hall de convivência. Talvez você está aqui e você já se decepcionou com um relacionamento aqui dentro. Ai, mas eu comecei uma corte, mas era fora do tempo, e aí não deu certo, e eu fiquei... eu sinto que eu fiquei mal falada, eu fiquei exposto. Às vezes você está aqui, e a questão é que você se relacionou fora da bênção, né? O líder falava, não é tempo, não faz isso, não, vou bater o pé, eu amo, eu gosto, eu adoro, é tudo para mim, Deus falou, confirmou, disse na palavra, tem um versículo, e você fez tudo errado e quebrou a cara. E aí agora você está aqui. Talvez a pessoa nem tá mais, saiu, talvez você mesmo já até saiu e voltou, mas preste atenção, essas são circunstâncias que geram marcas em você, e te impede de ser frutífero. E te impede de ter um relacionamento à maneira de Deus. Porque uma árvore doente pode dar um fruto saudável? O que você acha? Uma árvore que está cheia de erva daninha lá, que está cheia de praga implantada, inserida na raiz dela, pode dar um bom fruto? Sim ou não? Não. Então nessa noite, o meu anseio é que você receba cura. Sabe, que o seu coração, ele seja completamente, profundamente curado pelo Espírito Santo. Para que você seja livre, para no tempo certo, frutificar nessa área da sua vida. Amém? Então, isso é muito complicado, né? Como eu falei para vocês, a sua alma ela pode estar doente. Mas a nossa alma, ela deve ser transformada. O nosso espírito está pronto, amém? Se o Senhor voltar agora, vai ficar só minhas roupinhas, glória a Deus, aleluia. Eu vou, amém? Quem vai? Glória a Deus. Esse é o meu espírito, está pronto. A Bíblia fala que a carne, vocês sabem, né? Não vale de nada. Não está pronta, nunca estará, é fraca, nela não habita bem nenhum. O corpo é só a casca, né? Mas lá com o Senhor nós vamos ter um novo corpo, amém? Meus filhos perguntam, mãe, como vai ser o nosso corpo lá na glória? Agora a gente tem um cachorrinho, mãe, o Buzz vai para o céu? Aí eu falo, nossa, o que eu vou falar? Eu desconverso, né? Assim. Vamos falar de outra coisa. Mas olha só, o nosso corpo lá vai ser glorificado. Mas a nossa alma, enquanto nós estamos aqui, está sendo transformada. Amém? Eu e você precisamos constantemente ter a nossa alma transformada. E como que isso acontece? Quando você contempla o Senhor. A Bíblia fala que quando nós contemplamos ao Senhor como que por um espelho, nós somos transformados por Ele, a imagem e semelhança dEle. Amém? Então você contempla o Senhor através da palavra. Quando você lê a palavra, quando você desfruta de tempo de qualidade com o Senhor, você se parece menos com você e mais com Ele. Amém? Você deixa de ser a criatura para se parecer com o seu Criador. Amém? Então você precisa contemplar. Mas por que você precisa contemplar? Porque você precisa ser transformado nessa área. Sabe por quê? Porque há um lugar reservado para mim e para você. E eu quero, antes de nós encerrarmos, eu quero falar com vocês sobre esse lugar. Esse lugar que Deus criou para mim e para você. Esse lugar se chama Canaã emocional. Ué, Canaã emocional? Achei que Canaã só manava leite e mel. Também, mas tem muitas outras delícias lá. E uma dessas delícias é a plenitude da sua vida sentimental, completamente enraizada no Senhor. Amém? E olha só, Canaã, como nós sabemos, era o lugar que Deus havia prometido ao seu povo. Amém? Era um lugar fértil, abundante em bênçãos, um lugar que apontava para conquista e para êxito. Quando o povo foi ali liberto, passou por todo aquele processo ali no Egito, né? Passou por todo aquele processo ali no deserto, o que aconteceu? O que eles ansiavam? A conquista da terra prometida. Esse era o sonho deles, a conquista de Canaã. Não é verdade? Sim ou não? Eles ansiavam, mas olha só,
eu e você temos um lugar prometido pelo Senhor também. Você não precisa se relacionar com qualquer um. Você não precisa se envolver com qualquer pessoa sem pensar, como se as suas atitudes não tivessem consequências, porque elas têm. Você precisa aprender a se posicionar como aquele povo se posicionou para conquistar a terra prometida. Você pode escolher se você quer ser Moisés, que contemplou de longe, sabe? Ver todo mundo casando e ficar só contemplando de longe. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Ou você pode ser Josué e Caleb. Eia, eu vou subir, eu vou possuir essa terra. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas Deus deixa uma instrução muito poderosa para que eu e você possamos possuir a terra. Algo precisa ser feito antes de você conquistar a sua Canaã emocional. Abra lá em Números 33, 51 ao 53. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, o povo já tinha entrado, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Amém? Mas olha só o que a palavra fala, em algumas versões diz, lance fora os moradores dessa terra. Não tem como você possuir a promessa, não tem como você conquistar a sua Canaã emocional, entrar nessa terra prometida, sem expulsar os antigos moradores do seu coração. Não tem como. Os antigos moradores do seu coração precisam sair para que a vontade de Deus seja feita em você. Amém? Não tem como, é preciso, sabe por quê, irmãos? Porque não existe, não tem como você misturar coisas novas com coisas velhas. Você agora é uma nova criatura, amém? Amém? Se você é uma nova criatura, o padrão que você tem que se relacionar, o padrão que o seu coração tem que ter, tem que ser um padrão puro, tem que ser o padrão de um coração guardado, de um coração santo. Por quê? Porque esse lugar é a minha terra prometida. Nela não existem moradores, sabe, que querem me corromper, que querem me afastar do Senhor. Nela existe a promessa, e a promessa é, eu vou desfrutar dessa terra. Amém? Então olha só, expulsar, lançar fora, aponta o quê? Aponta para repelir, para renegar, né? Ao longo da nossa vida, nós criamos o que nós chamamos de laços de alma. E às vezes você está aqui, a grande maioria já passou pelo encontro. Quem aqui já foi no encontro? Você fala, nossa, mas você veio ministrar cura na alma agora, essa hora, 10 horas da noite, ministrando cura na alma. Talvez você está sentado aí, você é um crente doente. Você é um crente que vê os outros avançando. Você fala, por quê? Comigo? Porque você é almático. Mas o Senhor quer te levar a um nível novo. Ele quer te levar a ser espiritual. Amém? Guiado pelo Espírito dele, não pela sua alma. Amém? Mas olha só. Esses laços que nós criamos ao longo da nossa vida são inevitáveis. Esses laços apontam para vínculos. Eu e você fazemos vínculos com muitas pessoas. E às vezes, antes de conhecer o Senhor, os vínculos que você fez te impedem de avançar até hoje. Talvez marcas que você encontra, sabe, dificuldades que você tem de se relacionar, de abrir seu coração, sabe, de se sentir disponível em orar com alguém. São coisas que te prendem porque você ainda está preso a esses laços. Entende? Amém? Então, olha só. Esses laços, esses vínculos, eles podem ser frutos do quê? Eles podem ser frutos de relacionamentos emocionais. Então, você teve um envolvimento emocional com alguém. Às vezes nem foi um envolvimento sexual, mas foi um envolvimento emocional. Houve entrega,
você acreditou naquele relacionamento, a pessoa entregou o coração e às vezes você tinha repulsa, você desprezava, percebe? Mas vínculos de alma foram criados. Mas talvez o vínculo foi mais profundo. Ah, não, eu namorava, eu tinha uma vida sexual ativa, com um, com outro, às vezes nem namorava, e eram vínculos e vínculos e vínculos, laços de alma que foram criados. Porém, existem os vínculos também que são feitos por mágoa, falta de perdão. Você concluiu talvez o seu passado, mas você ainda sente que não liberou, sabe? Que não perdoou algo que aconteceu, que te gerou desconforto, tristeza. Você não liberou a pessoa, você ainda sente mágoa, e isso te impede do quê? Te impede de desfrutar dessa Canaã emocional, dessa promessa que o Senhor tem para você. E olha só, Números 33, 55 diz assim, olha que interessante, as consequências, às vezes você está pensando assim, ah, mas isso aí é bobeira, né? Não tem problema, vou deixar aqui quietinho, não tem problema, faz assim, eu finjo que essas coisas nem existem, eu oro e vou tocando a minha vida. Porém, se não desapossardes, ou se não lançar fora de diante de vós os moradores da terra, então os que deixares ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Uau! É esse o tipo de vida emocional que você quer ter? Um espinho? Já colocou um espinho no olho? Eu nunca coloquei. Graças a Deus. Se um cisquinho já dói, imagina um espinho. Mas a palavra nos instrui que se nós não nos posicionarmos, se nós não lançarmos fora, se nós não concluirmos essa etapa da nossa vida, é esse tipo de vida que nós vamos ter. Uma vida onde constantemente nós seremos perturbados. Perturbados aonde? Na terra em que habitardes. Eles já estavam na terra. Eles já tinham conquistado a promessa. Às vezes é o seu caso. Você até já tem alguém. Você até já se relaciona, mas não tem paz. Porque é constantemente assombrado por vínculos que foram feitos e não foram quebrados. O Senhor, nesta noite, Ele quer limpar o seu coração. Ele quer transformar a maneira como você enxerga. Sabe por quê? Espinho no olho aponta para a cegueira. E cego não tem revelação da vontade de Deus. Amém? Quer enxergar? Tem a sua visão limpa. A galinha olha para baixo, sem alvo, sem rumo. Mas a águia tem visão estendida, ampla. Amém? Então, o Senhor quer te tirar desse lugar, quer te levar a um lugar onde você vai ter uma visão ampla, uma visão de águia. Sabe, Ele quer remover esse espinho que muitas vezes tem te gerado incômodo, tristeza, sabe, indignação. Talvez você está aqui, você está indignado. Estou indignado que a igreja está fazendo tantas semanas falando desse negócio. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque a maior causa de desvio da fé cristã dentro da igreja é relacionamento. Se você fizer uma pesquisa aqui, você vai ver que alguém já desviou, que às vezes está de volta, ou que conhece alguém que desviou para se relacionar. Sim ou não? Então o que nós estamos fazendo é blindando você. Sabe por quê? O diabo, ele não é criativo em nada. O modus operandi dele é o mesmo. E ele vai atacar o seu coração. Ele vai atacar essa área da sua vida. Mas você precisa se posicionar e remover cada um desses moradores. Amém? Então, se posicione. Sabe? Tenha o seu coração livre dessas coisas. Sabe por quê? Porque quem desfruta dessa paz é livre, né? Quem vive com esse espinho nos olhos não enxerga, não tem clareza, né? E tudo que nós aprendemos aqui é para ser colocado em prática. Tudo que nós aprendemos aqui não é uma teoria que não vai gerar mudança nenhuma, mas é realmente um passo para uma nova vida emocional. O Senhor, Ele te chama nessa noite para desfrutar dessa leveza, sabe? Dessa liberdade de concluir o seu passado e desfrutar desse padrão. É um padrão celestial. É difícil? Às vezes é sim. Mas com o Espírito Santo, você pode todas as coisas. A palavra garante que você pode
todas as coisas naquele que te fortalece. Então você vai superar os momentos difíceis, as tentações. A Bíblia fala que o Senhor não nos tenta, sabe? Então, você pode descansar que o Senhor, Ele não está te tentando, mas Ele está te guardando das tentações. Amém? Mas você precisa aprender a descansar, a crer, a renovar a sua mente e entender: há um lugar preparado para mim, há uma Canaã, mas o que eu preciso fazer? Conclua. Tire os moradores, remova eles de lá, aquilo que tem te prendido, sabe, que tem te gerado lentidão. Às vezes você está aqui e você é um crente lento, quando a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, projeta lá Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Há uma carreira proposta para que você venha correr. Mas esses laços, esses vínculos querem fazer você ser alguém lento. Caminha. Não, só caminha, anda assim, rasteja. Você não precisa correr, mas o Senhor te chamou para correr. Mas esses laços que o diabo tem amarrado você, em nome do Senhor Jesus, sabe, que você se posicione para quebrar e para romper com cada um deles, amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Pode apagar as luzes, por favor. Projeta para mim um último versículo, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. As coisas velhas ficaram para trás. Sabe, o padrão antigo de relacionamento. A maneira muitas vezes como você se humilhava, sabe, para um namorado, para uma namorada. A forma como você se atrelava, se vinculava a pessoas que te faziam tão mal. O Senhor te diz: eu fiz tudo novo. Há um lugar reservado para você desfrutar, um lugar de descanso, um lugar de fertilidade, de bênção, de abundância. Sabe, o Senhor te chama para prosperar na sua área sentimental, para prosperar nas suas emoções. Sabe, não seja escravo daquilo que o seu coração te dita, daquilo que Ele diz, sabe, a respeito de tantas coisas, mas seja conduzido pelo Espírito. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor realmente conduzir a sua vida. Há um caminho sobremodo excelente, e esse caminho se chama relacionamento à maneira de Deus. Ele se chama corte. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que antes de nós orarmos, que você, aqui nós costumamos falar, né? É o altar, né? Que a gente não usa tanto esse termo, né? Mas eu queria que você construísse um altar nesta noite. Coloque a sua vida nesse momento como um sacrifício. Nós vamos cantar essa canção e você vai declarar ela em verdade ao Senhor. Você vai dizer: o meu coração é teu para sempre. Não é só quando eu estiver bem, não é só quando alguém estiver correspondendo aos meus desejos, mas é sempre. É mesmo quando eu pensar que eu vou ficar sozinha, é mesmo quando eu pensar que eu estou sendo esquecida, é mesmo quando eu ver todos os meus amigos se casando e eu não. O meu coração